Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marquiel Felipe, professor de matemática, e olha só, estamos aqui mais uma vez para mais uma super aula. E hoje tem muita coisa boa. Vem comigo aprender! E antes de começarmos a nossa aula de hoje, vamos fazer aí uma revisãozinha sobre as aulas que já se passaram. E eu gostaria de perguntar, algum de vocês aí em casa saberia me dizer quais são as ideias aí associadas à multiplicação e também à divisão? As ideias da multiplicação é proporcionalidade, disposição retangular, combinação e soma de parcelas iguais. E da divisão é repartir igualmente. Muito bem, Bruno. Obrigado ao aluno Bruno aí da Escola Walter Alencar pela participação. Agora é a sua vez, tá? Você aí de casa vai responder uns probleminhas, né, que eu já falei aí. A aula tá bem legal. Probleminhas de nível 2. Como assim nível 2, professor? Que exige um pouquinho mais aí de raciocínio, exige um pouquinho mais de habilidade, mas é tudo muito fácil e eu tenho certeza que você aí de casa vai arrasar. Então, tá chegando aí o primeiro probleminho e é a hora de vocês. Vamos lá? Sai da frente, professor Marquiel! Tá, desculpa, tô indo ali. Tchau, boa atividade! Então vamos lá, né, gente? Então, tenho certeza aí que vocês conseguiram, né, responder. Olha essa pergunta muito fácil. A ideia é só a gente descobrir aí quais são os números que estão, né, que a gente pode substituir aí no lugar de cada quadradinho, não é isso? Então vamos lá. Olha só. Para o primeiro quadradinho, nós temos que ver o seguinte. É um número que multiplicado por 5 termina em 5, né? Pode ser 5 vezes 1, que termina em 5, 5 vezes 2, 10, não pode. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui do lado as opções. Vamos fazer a tabuada do 5, ok? E vamos colocar do lado aqui as opções. Você sabe que todo número que é múltiplo de 5, os resultados da tabuada do 5, são números que terminam com 0 ou com 5. Terminam com 0 quando a gente multiplica por algum número par, tipo 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Agora, os que terminam com 5 são quando a gente multiplica por número ímpar. Então, essas são as nossas opções. Olha só, 1 vezes 5, que é 5, 3 vezes 5, que é 15, 5 vezes 5, que é 25, 7 vezes 5, que é 35, e 9 vezes 5, que é 45. Todos eles terminam com 5. Combinado? Beleza. Agora, olha só, vamos eliminar aqui algumas possibilidades. Será que pode ser 1 vezes 5? Olha que lá o último número, quando a gente for multiplicar, se eu colocar 1 ali, se a resposta for 1, nesse quadradinho aí de baixo, quando eu multiplicar 1 vezes 2, lá na ordem das centenas, o resultado vai dar 2. Só que o resultado lá, olha só, passa de 1000, tá vendo? É 1000 alguma coisa 45. Então, não pode ser 1. A gente vai aí apelar. As opções, no caso, seria 5, porque 5 vezes 2 é 10, então passa de 1000. Então, esses aqui, nenhum deles satisfaz. Tá? Então, vamos eliminar esses aí primeiro. Se alguns desses aí, se a gente tiver errado, a gente bota e procura os outros. Então, a gente tem duas possibilidades aí. Ou é o 5, ou é o 9. Então, eu vou duplicar aqui para a gente fazer os testes, tá? Vamos testar primeiro o 5. Então, eu vou pegar esse primeiro aí e vou colocar o 5 ali, olha só. Aí, a gente tenta resolver, tá? 5 vezes 5, 25. Coloca o 5 que já está e eleva o 2. Bacaninha. Agora, vamos ver ali do 9. Vamos testar o 9 ali no outro. Olha só. 9 vezes 5, 45. Muito bem. Coloca o 5 e leva 4. Olha que tá ficando bacana, tá ficando interessante, não tá? E aí, você já está acertando? Você também sugeriu esses dois? Pois vamos continuar. Vamos voltar lá para o primeiro. Se for 5, então agora eu tenho que procurar um número que multiplicado por 5 e somado com 2 termine com 4, concorda?
Agora vamos pensar, gente, na tabuada do 5, 5 vezes 0 é 0. Com 2, 2. Pronto, termina com 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Também não termina com 4. Agora 5 vezes 3. 5 vezes 3. Aliás, 5 vezes 2, né? 10. Termina com 0. Com 2 lá de cima, 12. 5 vezes 3, 15. Termina com 5. Somado com 2, 17. Então você percebe que se for o 5 aí, sempre vai terminar ou com 2 ou com 7? Então acho que essa opção aqui está fora. Vamos ficar com 9. Não estou dizendo que é a resposta, mas vamos testar. Depois a gente pode testar o 7 ali também, tá? Que a gente descartou, mas eu já estou vendo ali que poderia ser muito, muito bem o 7 também. Então vamos lá. Agora vamos olhar a tabuada do 9, né? 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2. Eu vou colocar aqui embaixo para facilitar. Olha aí. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. E aí por diante. Algumas dessas opções aqui, por exemplo, 9 vezes 0, 0. Com 4 lá de cima, 4. Pode ser, não pode não? Aquele quadradinho ali de cima pode ser 0. Vamos colocar o 0 para ver se dá certo? 9 vezes 0, 0. Com 4 lá de cima, 4 lá embaixo. Então, perfeito. Em casa que é uma beleza, né? E aí, para finalizar, 9 vezes 2, 18. Aê, acertamos! Eu acho que essa resposta tá boa demais. E você, acha que tá bom? Parabéns aí para quem acertou, tá bom? Vamos a mais um problema. Problema de número 2. O interclasse da nossa escola esse ano vai contar com a participação de 6 times jogando entre si. Sabendo que cada time vai jogar uma única vez com o outro time, quantos jogos serão realizados? Olha que até agora a gente não fez nenhuma questão parecida com essa, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês e aí eu quero ver quem é que vai acertar. Vamos aos detalhes da questão. São 6 equipes, 6 turmas, né? 6 times. Cada um vai jogar com outro time, né? Por exemplo, um joga com esse, depois joga com outro, depois joga com outro e assim por diante. Todo mundo vai jogar com todo mundo, mas uma única vez. Tipo, o time A vai jogar contra o time B, tá? Uma vez só. Aí mais para frente vai jogar com o B de novo? Não, já jogou. E aí a pergunta é: quantos jogos serão realizados? Tempo para vocês, vamos lá! Essa questão aqui, né? Como eu disse para vocês, hoje nós vamos fazer questões de nível 2, assim, um nível um pouco maior, tá? Nós passamos a semana inteira aí fazendo questões de multiplicação, então agora vamos fazer o nosso cérebro aí, ó, evoluir, tá? Então vamos lá, olha, essa é uma questão, gente, que envolve aí a ideia da multiplicação de combinação. Combinação. Por quê? Porque eu vou escolher o time 1 e o time 2, os times que vão jogar entre si, tá? É igual aquela questão lá das roupas. Fulano tem 5 bermudas e 3 camisas. De quantas formas diferentes ele pode se vestir sem repetir o look? Não é só multiplicar o 5 vezes o 3? Por quê? Porque ele tem que fazer 2 escolhas. Uma escolha para o tipo de bermuda, que são 5 opções, e uma escolha para o tipo de camisa, que serão 3. E aí multiplica as possibilidades. Aqui é a mesma coisa, olha só, nós vamos ter que escolher quantas opções nós temos para o time 1 e quantas opções nós temos para o time 2, tá bom? Bem, o primeiro time, quantas escolhas eu posso fazer para o primeiro time? Ora, professor, se são 6 times, então o time 1 pode ser qualquer um dos 6, vocês concordam? Claro! Agora, o time 2, que é quem vai jogar com o time 1, não pode ser mais qualquer um dos 6. Por quê? Porque não pode ser ele mesmo, né? Tipo, o time A não pode jogar contra o time A. Então, sobram quantas opções?
Sobram 5 opções, tá bom? Então, para o primeiro time, pode ser qualquer um dos 6. É igual quando vocês estão fazendo aí os sorteios, né? Vamos sortear quem é o primeiro time. Aí coloca lá dentro da caixinha, né? Eu já vi os professores de educação física fazendo. Coloca lá o nome de todos os times, aí sorteia um. Naquela hora que ele vai sortear, tem 6 times lá dentro da caixinha, então pode sair qualquer um dos 6. Depois que ele escolhe o primeiro time, ficam quantos papeizinhos lá dentro da caixa? Ficam 5. Então é isso que nós estamos fazendo, tá? Com isso, basta agora a gente multiplicar essas duas possibilidades. 6 vezes 5, 30. E aí, você acertou? Calma, calma, que ainda não é a resposta. Presta atenção que essa questão tem um detalhe que eu acredito que muitos de vocês não se atentaram. Veja bem, quando a gente faz esse cálculo, 30 jogos, beleza. Só que tem um detalhe ali na questão que diz assim: cada time vai jogar apenas uma única vez com outro time. E quando eu faço essa conta só até aqui, eu estou contando vários jogos por 2 vezes seguidas. Por exemplo, vamos entender aqui com um exemplo, olha só. Vamos pegar aqui os times, vamos supor que sejam os times A, B, C, D, E e F. 6 times. Primeira rodada, o time A pode jogar com quais times? Então, o time A pode jogar contra o time B, o time C, D, E e F. Concorda? Beleza. Então, ele vai jogar com esses times aí, porque todo mundo vai jogar entre si. Agora, vamos pegar o time B. Com quem que o time B pode jogar? Vamos lá, diz pra mim. Exato, com o time A, com o time C, o time D, o time E e o time F. Olha só, vocês estão percebendo aí que tem um jogo que está repetido? Olha só, bem aqui o time B não está jogando contra o time A? Beleza, nós estamos contando já esse jogo aí. Só que lá em cima, o time A já jogou contra o time B. Ou seja, quando eu faço essa contagem dos jogos, essa contagem aparece 2 vezes. O time A contra o time B e o time B contra o time A. Só que esse é o mesmo jogo, porque são os mesmos times. Então, isso acontece em todos os outros. Eu não vou colocar aqui, mas se eu fosse colocar com quem o time C vai jogar, o time C iria jogar com o A, com o B, com o D, com o E e com o F. Só que lá em cima ele já jogou com o A e aqui no segundo ele já jogou com o B. Então, eu estaria contando esses jogos de novo. Bem, então a gente conclui que cada jogo desses 6 vezes 5 que a gente está contando aqui foram contados 2 vezes. Então aí tem o dobro de jogos que a gente queria, na verdade, saber o resultado. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar esse resultado de 30, que é o total multiplicando, mas como está sendo contado 2 vezes, então nós temos que dividir por 2 para tirar os casos repetidos. E aí 30 dividido por 2 é 15. 15 jogos, não é legal, gente? Essa daí, vou te contar, viu, professor? Errei mesmo, não acertei. Tem problema não. É a primeira vez, talvez, que você esteja vendo uma questão desse tipo, mas agora fica ligado e não erra nas próximas, combinado? Vamos ao próximo exemplo? Problema 3. Vamos lá, o que diz o problema 3? Seu Raimundo. Conheço o seu Raimundo. Será que é aquele pedreiro? Deve ser aquele pedreiro lá daquela nossa aula de perímetro. Então, o seu Raimundo vai colocar cerâmica no piso da sala de sua casa. Abaixo tem a planta de sua sala. Olha aí a planta da sala, onde cada quadradinho desse aí, parece um tabuleirozinho de dama, né? Onde cada quadradinho é uma peça da cerâmica que ele escolheu. Olha só, muito bem. Vamos à pergunta? Tudo bem, professor, já olhei, vamos à pergunta. Letra A. Quantas peças dessa cerâmica ele vai usar em sua sala? Moleza. Pergunta B. Se em uma caixa dessas cerâmicas tem 6 peças, quantas caixas ele precisa comprar? Essa está muito fácil. Vou dar um tempinho aí para vocês. Veja bem, não vão me contar, pelo amor de Deus, uma por uma dessas cerâmicas, tá? A gente viu aí no início da aula as ideias associadas à multiplicação. Então, use isso aí, tá? Tempo para vocês. Até já!
essa foi molezinha, né? Estamos de volta. E aí, responderam? Vamos lá. Primeira questão, né? Primeira letra A, no caso, está perguntando quantas peças dessa cerâmica ele vai usar, o seu Raimundo. Então, para isso, gente, é muito fácil, né? Basta a gente contar, usar a ideia aí associada à multiplicação de disposição retangular. Então, vamos contar quantas cerâmicas tem, quantas filas, né, de cada cerâmica aí, quantas cerâmicas tem em cada fila. Vamos lá. Nessa daqui nós temos 1, 2, 3, 4, 12 peças. 12 peças aí. E nessa linha, né? 12 peças. E quantas linhas de 12 peças? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos aí 8 linhas com 12 peças cada uma. Então, a conta que a gente vai fazer é 8 vezes 12. E todo mundo fez e todo mundo acertou, que dá 96 peças. Muito fácil, professor. Essa daí não era de nível 2, né? Vamos para a letra B. Se em uma caixa dessas cerâmicas tem 6 peças, quantas caixas ele precisa comprar? Ora, como ao todo ele vai precisar de 96 peças, então, que conta que a gente vai fazer agora? Exatamente, divisão. Então, eu vou pegar esse 96 e dividir de 6 em 6, que é a quantidade que vem em cada caixa. E essa conta eu tenho certeza que vocês sabem fazer, e a resposta é 16 caixas. Olha, só uma observaçãozinha. Claro, comprando aí 16 caixas, ele vai ter a quantidade certinha de cerâmica, tá? Mas o meu pai, que é o seu Raimundo, queria aproveitar para mandar um abraço para ele está assistindo, ele sabe muito bem que você não pode comprar exatamente a quantidade de peças que você vai usar em casa, né? Às vezes quebra uma ou outra, né? Então, mas aqui para nossa continha, 16 caixas é o suficiente, tá? Se a pessoa quiser comprar mais, aí fica a critério. Acertaram? Claro que acertaram, que essa daí foi moleza. Problema 4. Esse aqui, vamos lá. Observe a continha abaixo. Vamos lá, continha aparece em 3, 2, 1. Continha não, contona, né? Veja bem, 3 mais 3, 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 mais 3. Lá no final, mais 3 de novo, que é igual a 5.964. Tudo bem, professor. Olha só, aí ele está somando um monte de número 3 e está dizendo que o resultado é 5.964. Vamos ver qual é a pergunta? A pergunta é essa, olha só. Quantos sinais de mais foram utilizados nessa continha? Quantos sinais de mais foram utilizados nessa continha? Eita, Jesus! Beleza, essa daí é nível 2, tá? Vou dar um tempão para vocês, porque essa é muito difícil. Brincadeira, gente. Vou dar um tempinho para vocês aí, que ela é muito fácil também, tá? Mas precisa pensar um pouquinho. Tempo! Gente, olha só, nessa questão, tá, que você está vendo aqui, tem um grauzinho de dificuldade aí maior. Então eu trouxe uma dica para vocês. Veja bem, a ideia aqui é o seguinte, se você observar, nós temos 3 mais 3 mais 3, sempre depois do 3 tem um sinal de mais. Então essa sequência vai se repetindo até o final da nossa conta. Ou seja, tem aí uma certa relação entre a quantidade de 3 e a quantidade de sinal de mais. Porém, aqui no final, olha só, termina com um 3. Se termina com um 3, isso quer dizer que tem um sinal de mais a menos que a quantidade de números 3. Então a dica inicial que eu dou para vocês, sabe o que é? Tenta descobrir primeiro quantos 3 foram utilizados nessa conta, tá? Então vou dar mais um tempinho depois dessa dica, eu tenho certeza que ninguém vai errar. Volto já já, viu?
Beleza, gente. E aí, será que você acertou essa daqui? Essa daqui realmente, ela exige aí um nível 2, né? Mas os nossos alunos aqui têm dado um show nessas nossas aulas e eu tenho certeza absoluta que grande parte, se não a maioria, acertou essa questão. Então, como vocês viram aí na dica, basta a gente descobrir quantos números 3, né? Quantos números 3 são utilizados aí para chegar nesse resultado. Bem, para isso a gente vai usar a ideia associada aí à multiplicação, que é a soma de parcelas iguais. Se eu estou somando muitos 3 aí, então quantas vezes eu vou multiplicar o 3, né, para chegar ao resultado de 5.964? Eu precisei multiplicar, eu multiplico esses 6, eu estou somando quantas vezes? Então, qual é o número que eu multiplico por 3 que dá 5.964? Agora ficou fácil? Beleza. Professor, como é que eu faço para descobrir? Olha só, eu coloquei um quadradinho aí azul para representar o número que eu quero descobrir, tá? Então, a gente vai apelar aí para a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Eu vou pegar 5.964 e dividir por 3. Vamos fazer essa conta? Beleza, vamos lá. Eu armei ali do lado para você ver. Tem muito aluno que tem dificuldade aí com divisão. Se você é um deles, presta bastante atenção que eu vou fazer usando a tabuada e eu acredito que vai facilitar muito para vocês. Então presta atenção, eu vou colocar aqui do lado, olha só, a tabuada do 3. Qual é a ideia da multiplicação, da divisão? É você encontrar ali na tabuada o número que chega mais perto daquele número que você está dividindo, tá? Como eu estou dividindo por 3, então eu uso a tabuada do 3. Vamos lá. Vou pegar aqui o primeiro número, que é o 5, tá vendo? Observa aqui desse cantinho aqui em verde, tá? 5 dividido por 3, eu vou olhar na tabuada do 3, qual das respostas chega mais próximo do 5? Qual é, galera? Diz aí pra mim. Exatamente, olha só, 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3, é o que chega mais perto do 5. O 3 vezes 2 dá 6, já passa de 5. Então tem que chegar o mais próximo possível sem passar. Então a resposta é o número que foi multiplicado pelo 3, no caso, o 1. Então eu coloco 1 aqui na resposta, e aquele 3zinho lá da tabuada, eu vou colocar aqui debaixo do 5 e faço uma continha de subtração. Bem simples. 5 menos 3 dá quanto, galera? Muito bem, 2. E agora, professor, qual é o próximo passo? E aí, quem lembra? Exato! Vou pegar o próximo número que eu estou marcando ali para vocês, que é o 9, e vou baixar ele aqui, ó, para o lado do 2. Assim, ficou que número? 29. Então, agora eu vou dividir 29 por 3. Então, mais uma vez, eu vou lá na tabuada do 3, dentro dos resultados que tem ali da tabuada. Qual é o que chega mais próximo do 29? Exatamente, gente. Muito bem, o 27. Professor, por que essa tabuada só vai até o 9? Na divisão, quando a gente está dividindo, né, ali nas respostas, a gente só pode colocar os valores de 0 até 9, tá? Ninguém coloca 10, 11, não. Tá bom? É de número por número. Então, 27 é o que chega mais próximo. Então, qual é a resposta? É o 9, porque 9 vezes 3 é que é 27. Então, eu coloco o 9 aqui na resposta. E o 27 eu coloco aqui debaixo do 29 e, mais uma vez, diminui. Vocês estão vendo que parece uma dança? Pega de lá, traz para cá, diminui, baixa o próximo número. Pega lá, bota para cá, diminui, baixa o próximo número, tá? Pode ficar repetindo essa musiquinha que dá certo. 29 menos 27, 2. Beleza. E aí, baixa o próximo número, que é o 6, está marcando ali. Professor, por que aqueles risquinhos ali em cima? Para eu lembrar quais são os números que eu já usei, tá? Se eu não colocasse, na próxima rodada, pode ser que eu esqueça que aquele número ali já foi dividido. Então, baixa o 6 para o lado do 2, e aí a gente fica com 26. E, de novo, eu vou lá na tabuada do 3 e procuro qual é o número que chega mais próximo do 26, que é o... Muito bem, 24. 3 vezes 8, 24. Professor, o 27 chega mais próximo, só é um número. É, gente, mas já passou de 26, então não pode usar ele, tá? Tem que chegar mais perto sem passar, tá? Então, a resposta é 8. Eu coloco o 8 ali, e aquele 24 lá da tabuada eu coloco abaixo do 26, e mais uma vez diminui 26 menos 24, que sobram 2. E aí, vocês já estão craque, baixa o 4. Aí fica o valor 24. 24 dividido para 3,
Olhando lá na nossa tabuada, é o próprio 24, é o que chega mais próximo. Olha ali, a setinha agora é azul, porque está em cima da outra, e a resposta é 8 de novo. E aí, como é o próprio 24, então sobra resto 0. Não tem mais nenhum número para baixar, então essa é a nossa resposta. Beleza? E essa divisão foi uma divisão exata, claro, né? Então a resposta é 1988, números 3. Foram usados 1988 números 3. Se for usada essa quantidade absurda aí de números 3, quantos sinais de mais foram utilizados? Agora é só a gente tirar um, né? Porque tem um 3 a mais que o número de sinais, tá bom? E aí a resposta é 1987 sinais de mais. Gosto muito desse número 1987. Coloquei de propósito porque a data é o ano do meu nascimento, tá bom? Beleza, e aí, você acertou? Foi fácil ou foi difícil? Foi trabalhoso, né? Mas não difícil. Vamos a mais um probleminha. Vamos lá. Quantos metros de arame serão necessários para cercar o terreno, que tem formato quadrado, sabendo que serão dadas 7 voltas desse arame? Essa daqui é só para a gente encerrar com chave de ouro. Veja bem, ele vai cercar o terreno todinho com arame, só que não é só uma volta que vai dar, serão dadas 7 voltas. Essa é muito fácil, tá bom? Todo mundo vai acertar, eu tenho certeza. Olha a dica aí, nós já assistimos essa aula aí várias vezes, tá? Tempo para vocês. E aí, vocês já conseguiram? Foi muito fácil. Bem, tem várias formas da gente fazer essa questão, tá? Mas a mais óbvia delas é utilizando a ideia do perímetro do quadrado, tá? Bem, para dar uma volta de arame nesse quadrado, é a mesma coisa que eu perguntar qual é o perímetro desse quadrado. Como o quadrado aí, o terreno, tem 32 metros de comprimento, cada lado mede 32. Não precisou a gente colocar, porque lá na questão já está dizendo que é um quadrado, tá? Então, a gente faz 32 vezes 4. Ou ainda, né, alguns de vocês podem ter feito 32 mais 32 mais 32 e mais 32. Também está correto. Então, 4 vezes 32, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3, 12, 128 metros. Beleza, acabou o problema? Não, aí foi apenas uma volta de arame. Olha só, tem muita gente que se confunde, né? Vai que fosse uma questão de marcar. Lá na letra A já tinha lá 128 metros. Aí você marcaria e ia errar a questão. Sempre quando a gente resolver um probleminha, nós temos que confirmar se aquela resposta responde à pergunta do problema. Se eu parar bem aqui, 128 metros, e a pergunta é: quantos metros de arame são necessários para dar 7 voltas no terreno? 7 voltas. Esse 128 responde a essa pergunta? Claro que não. Isso quer dizer que a resposta ainda não está completa, tá? O próximo passo agora é pegar o 128 e multiplicar por 7, já que serão dadas 7 voltas. E a resposta é essa aí, 896 metros de arame. Gostaram da dica? Muito bem. Agora sim, 896 metros. Responde a pergunta lá das 7 voltas? Responde, professor. Se responde, então essa é a nossa solução. E aí, o que foi que você achou dos probleminhas de nível 2? Só balela, né? O professor estava mentindo. Muito simples, muito fácil. Parabéns para quem participou. Quem não conseguiu acertar todas ou quem errou todas, não tem problema. Continue estudando, continue lendo bastante, pesquisando e capriche na próxima vez, tá? Por hoje é só. A gente se encontra na próxima semana. Tchau!